Olá, eu sou Roberto Chagas e está começando mais um podcast para vocês. Um vídeo para que você possa não somente assisti-lo e ouvir a palavra, mas também que você possa somente ouvir, caso você não possa assistir o vídeo completo. Um vídeo com uma explicação resumida de algo sobre a Bíblia. Mas antes, porém, eu te peço, siga o meu canal, compartilhe este vídeo, toque no sininho para que você não perca nenhum vídeo da semana. Toda semana tem um vídeo novo. Fique com a vinheta e eu já volto. Pois bem, vamos aqui no Salmo de número 62, vamos falar sobre a fortaleza de Deus, sobre Deus que é o nosso rochedo. E o salmista, que é Davi, ele começa da seguinte forma: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Ele somente consulta como onde derribar a sua excelência, deleitando-se com mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, é a minha glória, a rocha da minha fortaleza, é o meu refúgio, estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse a Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Aqui Davi, ele começa a expressar que de Deus é que vem a salvação, que é nele que devemos colocar toda a nossa oração e a nossa súplica, buscando pela misericórdia de Deus a vitória em tudo que façamos. Que nós passamos por momentos difíceis no dia a dia, que nós passamos por tribulações, é fato. Mas Davi, ele coloca tudo nas mãos daquele que tem o poder sobre tudo. E ele diz também que Deus é o verdadeiro refúgio e libertador. O que é ser um refúgio ou um libertador? Refúgio é um local onde nós podemos nos colocar para nos estar salvos de algo que está nos atormentando. E Davi sabe que Deus não é somente um rochedo, não é somente uma fortaleza, mas é um local que ele pode se refugiar. E assim Davi fazia constantemente quando ele estava ali passando por alguma tribulação, por algo que eminente poderia trazer para ele um momento de fraqueza. Davi coloca nas mãos de Deus tudo que ele vai fazer antes de tomar as decisões. E é desta forma que nós devemos compreender e entender que nos momentos de maior aflição, nos momentos de maior crise, nos momentos que nós estamos mais abalados com o sofrimento, devemos entregar tudo isso nas mãos de Deus. E Davi nos explica e nos exorta que Deus é Ele a nossa salvação e a nossa fortaleza, nos tempos de preocupação ou de ameaça. Ou seja, as ameaças de guerras que chegavam aos ouvidos de Davi, antes mesmo dele pleitar uma reunião para convocar todos os seus soldados, ele já entregava o problema a Deus e ali vinha a solução.
Então aqui eu entendo e compreendo que houve muitas batalhas que nem aconteceram com Davi, devido à sua confiança em Deus. Ele orava, jejuava e entregava nas mãos de Deus. Ele buscava a presença e dizia para Deus que havia um povo que estava se reunindo para enfrentá-lo em uma guerra, para dominá-lo. E Deus entrava com providência antes mesmo deles guerrearem. E isso faz com que nós sejamos mais seguros. Davi exorta também que ele diz que nos tempos de maior preocupação, que ele busca em fervente oração, que ele irá entregar tudo de coração para Deus. O que é buscar em fervente oração? Sara buscou em fervente oração por um filho, e ela teve um filho. Então nós temos que compreender que quando você busca em fervente oração, é você se jogar na presença de Deus. E não é uma oração de 5 minutos, não é uma oração de apenas alguns instantes, é uma oração de vários minutos, para que Deus possa ver que você está se exortando, que você está buscando a presença dele. E Davi coloca mais uma parte aqui dizendo: esperarei no Senhor para que ele haja em meu favor. Quando Deus está agindo em nosso favor, nós sabemos que nada poderá impedir de sermos abençoados. Quando Deus age em nosso favor, a vitória é garantida. Olha, a primeira batalha de Davi não foi contra o Golias, foi contra um urso e um leão. E Deus agiu a favor dele. Então Davi já se sentia vitorioso. Ele já sentia com um poder imenso em suas mãos, pois até onde eu sei, não havia ninguém a não ser Sansão que poderia lutar com um urso ou um leão e vencer. E Davi, franzino como era, um menor entre seus irmãos, ele venceu, sem ninguém estar com ele presente para poder contar essa história, a não ser o próprio Deus, a não ser ele mesmo falando para seus irmãos e seu pai. Mas será que eles acreditariam em Davi? Que ele havia defendido as ovelhas, matando um leão e um urso? Porque os irmãos, eles desfaziam de Davi por ele ser o menor da casa. O próprio pai desfazia de Davi por ele ser mais novo. Eles viviam querendo humilhar a Davi, mas Davi em nenhum momento retribuía aquilo da mesma forma. Ele era como José com seus irmãos. Ele orava, ele buscava sempre, buscando ter a amizade com todos eles. Mas não era assim que eles queriam. Tanto que Samuel, quando apareceu na casa de Jessé, pai de Davi, Jessé não se lembrou de colocar Davi perante ali a Samuel para ser escolhido como rei de Judá e Jerusalém. Jessé simplesmente ignorou a presença de Davi, achando que Davi não era apto, não estava compatível para o cargo a qual Samuel havia falado que iria eleger um dos seus filhos. Mas quando Samuel vê os irmãos de Davi um por um, ele sempre olha e vê o interior, assim como Deus. E ele diz: está faltando um, estão todos os seus filhos aqui? E eu acredito, vendo aquela cena como foi, um irmão olhando para outro e dizendo: mas eu sou forte, eu sou esbelto, eu sou o melhor lutador, sou um soldado de Saul, e ele está dizendo que eu não posso ser um rei? Quem que ele está falando então? Aí eles se lembram de Davi, o irmão menor. O menor da casa é que estava sendo aguardado para ser ungido como rei. E Davi não teria somente o tempo ali para mostrar a seus irmãos que ele seria o melhor de todos, que ele seria rei, mas também ele teria que ter a paciência em Deus no Salmo 62, que Deus é o rochedo, que Deus é a fortaleza, para que ele pudesse ser ungido como rei, para que ele pudesse ser reconhecido como rei. Porque houve muitas coisas, aconteceu uma série de coisas
Mesmo após Saul ser confrontado com os filisteus e oferecer a filha para estar sendo ali esposada por aquele que matasse Golias. E é aí que entra a hierarquia de Davi como rei. Pois até nisso Deus trabalhou na vida dele, colocando a filha do rei Saul para ser esposa dele, onde somente dessa forma ele poderia ser coroado como rei, fazendo parte da família de Saul. Deus trabalha dessa forma, ele vai cuidando. E Saul ainda tentou humilhar Davi, mesmo depois que Davi os livrou dos filisteus. Saul tentou matar Davi, mesmo depois que ele viu que Davi era muito mais afeiçoado com o povo do que ele. E o Salmo 62, ele nos deixa bem claro sobre isso. Onde o número 11, a estrofe 11, diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a ele. E a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Davi tinha ouvido somente de uma vez de Deus, mas aquilo ficou tão incrustado em sua mente que ele ouvia a todo instante a mesma coisa, que todo poder pertence a Deus, que toda misericórdia vem de Deus e que toda a obra e as coisas acontecem somente por Deus. E este é o podcast desta semana. Dê a sua opinião, nos siga no nosso canal, comente, fale sobre o que você compreendeu e entendeu, dê a sua opinião, toque o sininho, nos siga. Toda semana eu tenho uma palavra nova para vocês, uma explicação resumida do estudo da Bíblia. Muito obrigado.